Você sabia que não havia crianças na Idade Média? Não havia crianças no início da Idade Moderna? Mas como assim? Nasciam adultos? Sim, isso mesmo. Nós considerávamos que as crianças eram adultos estúpidos na chamada infância. Não havia censura. Uma criança assistia à execução de alguém. Não havia barreiras morais. As crianças eram vestidas como pequenos adultos. Trabalhavam desde muito cedo, podiam ser executadas ou torturadas, e se houvesse um naufrágio, salvava-se primeiro um homem, segundo uma mulher, e se sobrasse tempo, salvavam-se as crianças. Tudo isso está contido na história de João e Maria, que parte de uma memória muito antiga, provavelmente do século XIV, ao qual os dois pais decidem abandonar os filhos para que morram na floresta, porque não há comida suficiente, ou seja, os pais decidem que, não havendo comida, devemos sacrificar as crianças e não aos pais. A partir do século XVIII, XIX, o esforço da filosofia em obras como a de Rousseau, no livro Emílio, o esforço da história da arte e pinturas como de Madame Vigée Lebrun, que é a primeira a pintar mães e filhas com grande sensibilidade, a partir de um esforço da Igreja em defender a família e a criança. No século XIX, surge uma figura nova, que é um ser especial, que é a criança, que tem uma roupa especial, e a partir do século XX, que nós podemos chamar de o século da infância, as pessoas passam a dar às crianças uma ênfase muito grande. Criamos o Dia da Criança, tornamos as festas religiosas como o Natal, festas infantis, tornamos a Páscoa uma festa infantil. A partir desta época, crianças passam a ser o centro de toda a atenção, que não era considerado crime na Idade Média, passa a ser considerado um dos crimes mais hediondos. Inclusive, na década de 90, nos Estados Unidos, era permitido enviar crianças pelos correios em pacotes, exatamente para você ver o nível em que as crianças eram tratadas. E é exatamente dessa cultura grotesca do passado que vem as narrativas de que bater em crianças para educar é permitido. E muitos usam a Bíblia para justificar essa ideia inaceitável. A Bíblia ainda é muito mais antiga do que esses relatos que eu disse aqui sobre crianças. Então, este versículo da vara usado na Bíblia é coisa do passado, em uma época que não existia infância, que crianças não eram consideradas. A passagem bíblica que menciona a vara é frequentemente interpretada de maneira equivocada para justificar o uso de violência física na educação dos filhos. O exemplo comum é o versículo de Provérbios, que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama ao seu tempo o disciplina. Muitas pessoas entendem que vara significa obrigação de bater nas crianças como forma de correção. Contudo, a análise mais profunda do texto bíblico e os ensinamentos de Jesus mostra que essa interpretação vai contra a mensagem de amor, paciência e cuidado que permeia toda a Bíblia. O contexto em que a palavra vara é usada, especialmente no livro de Provérbios, ela simboliza liderança, orientação, disciplina amorosa e não punição física. A vara é um instrumento usado pelos pastores para guiar ovelhas, protegendo dos perigos e direcionando no caminho certo, nunca para machucá-las. Da mesma forma, a vara mencionada aqui representa o papel dos pais de guiar os filhos com sabedoria, amor e firmeza, sem recorrer à violência. Jesus, em toda a sua vida, nunca ensinou e nunca incentivou ou praticou violência, muito menos contra os mais vulneráveis, as crianças. E mesmo que esse versículo fosse literal, que Salomão realmente estivesse falando para bater nas crianças, esta época é uma época de milhões de anos atrás, onde crianças não eram consideradas pessoas dignas e eram tratadas como animais a serem domesticados. Nem existia infância, onde crianças eram violentadas, não serve como base para a orientação de crianças hoje em dia. Ensinar as crianças o respeito não destrói o mundo e não forma crianças mal educadas, que realmente prejudica a sociedade são adultos emocionalmente despreparados, que não aprenderam a lidar com frustrações, foram educados à base do medo e não do respeito. A gente que explode por qualquer coisa não sabe dialogar, repete padrões tóxicos sem nem se questionar. A diferença entre espancar e dar uma palmadinha é apenas a intensidade da agressão, mas a mensagem para a criança é a mesma. Quem ama bate. Isso não é disciplina, é covardia disfarçada de ensino.
Se bater fosse educativo, adultos também aceitariam ser corrigidos desta forma, mas não aceitam porque sabem que é humilhante e ineficaz. Toda agressão gera medo e ressentimento, não aprendizado. Educação de verdade exige inteligência, paciência e exemplo, não tapas e desculpas esfarrapadas. Então, mais do que nunca, é urgente desconstruir esses mitos sobre a educação e acabar de uma vez por todas com padrões de violência. Portanto, interpretar a Bíblia é fundamental. Lembrar que o espírito da mensagem divina é de amor e proteção. Bater nos filhos vai contra este princípio e contra o ensinamento de Jesus, que nos chama a amar ao próximo, especialmente os mais vulneráveis, como as crianças. Educar com respeito e sem violência é um ato de fé e obediência aos valores cristãos. Então, o conceito de infância como uma fase distinta da vida, com direitos e necessidades específicas, é relativamente recente. Durante séculos, especialmente na Idade Média e no início da Idade Moderna, as crianças eram frequentemente vistas como mini-adultos, sem grande distinção entre elas e os adultos, em termos de trabalho, vestimentas e expectativas sociais. A infância não era vista como uma fase especial. Assim que a criança tinha idade suficiente para andar e falar, era esperado que ela ajudasse em tarefas domésticas e trabalhasse. Roupas infantis não existiam, elas usavam roupas de adulto em versões menores. A educação era limitada e apenas crianças de famílias nobres tinham algum ensino. O trabalho infantil era comum e a disciplina era extremamente rígida, com castigos físicos severos. Na Revolução Industrial, o trabalho infantil se intensificou. Crianças eram exploradas em fábricas, minas e até mesmo em trabalhos domésticos exaustivos. A violência contra a criança era vista como normal dentro da família e na escola. Não era considerada crime. O Cássia Poggiali, terapeuta holística, trabalha também com Ho'oponopono, Theta Healing, especializada em traumas, ansiedade, depressão e educação infantil sem violência. Autora do livro A Vara Bíblica, mas não é de Deus, e Alfabetizando Gênios na Primeira Infância. Também atua como criadora de conteúdo sobre mentalidade, espiritualidade, poder da mente, cura emocional. Mãe de Júlia e Sofia, esposa de Júlio César, dedico a minha vida a transformar relações familiares e promover o bem-estar emocional. Minha missão é conscientizar a família sobre a importância de uma educação baseada no respeito e conhecimento, desconstruindo mitos sobre educação, rompendo com padrões de violência e crenças ultrapassadas, como o uso de palmadas e desrespeito a crianças. Busco formar adultos emocionalmente saudáveis e despertar nas pessoas o Cristo interno em cada um, conhecimento sobre o poder da mente para a cura emocional e física, promovendo uma vida plena e equilibrada. Lembre-se, a vara é bíblica, mas não de Deus. Educar com respeito é divino, bater não é ensino. Saber que é possível educar os seus filhos de maneira amorosa, sem gritar, sem bater, e ainda assim garantir disciplina e respeito? Você está cansado de se sentir frustrado por não saber como agir diante dos desafios da maternidade? Quer aprender a educar com carinho e firmeza? Este e-book é para você. A Vara é Bíblica, mas não é de Deus, é um guia prático que transforma a forma como entendemos a educação infantil inspirados nos ensinamentos de Jesus Cristo. A obra convida pais e cuidadores a substituir métodos punitivos por estratégias baseadas no amor, respeito e conexão, combinando a disciplina com o afeto. O livro oferece ferramentas acessíveis para criar filhos de forma positiva e humanizada, despertando o potencial divino em cada família. Este é um chamado à transformação, romper com padrões de violência e construir relações que formam crianças emocionalmente saudáveis, seguras e compassivas. Tem mais? Ao adquirir o livro, você tem 5 bônus exclusivos dentro dele que vão revolucionar sua forma de educar. Técnica para acabar com conflito e brigas entre irmãos, técnica secreta para lidar com birras e fazer a criança obedecer na primeira vez, como falar com crianças sem tabus, técnica ABC para educar com inteligência emocional e 52 atividades para diminuir a ansiedade e criar uma conexão familiar. Garanta o seu agora e transforme a forma de educar os seus filhos, baseados nos ensinamentos de Jesus.